Oi, olha só, nós pessoas idosas geralmente tomamos mais remédios que as pessoas mais novas, né? Não, é que à medida que envelhecemos, né, mais chance temos de ter doenças crônicas. Pense aí, olha, eu e a maioria dos meus irmãos, nós tomamos remédio para controlar a pressão. Eu ainda tomo para hipotiroidismo, para prevenir colesterol alto há anos, tá? E então é muito comum, né, a gente ver pessoas idosas também com diabetes, com artrite, com artrose. Aliás, quase 90% de quem já passou dos 60 tomam regularmente pelo menos um medicamento. Quase 80% tomam pelo menos 2 medicamentos, né? E 36%, gente, tomam pelo menos 5 medicamentos com prescrição médica ao dia. Isso sem falar de medicamentos que não precisam de receita, né? As vitaminas, por exemplo, aí o consumo é muito maior, né? E para que os medicamentos sejam bons para a gente, né? Primeiro, deve ser bem indicado. Isso é básico, né? E nós precisamos lembrar de tomá-los na hora certa e no modo certo. Para isso, é preciso ter uma gestão correta. Tem gente que bota nas caixinhas, mas mesmo assim esquece. Tem gente que não bota nas caixinhas, como eu, por exemplo, e vive na dúvida, tomei ou não tomei, né? Uma amiga usa um aplicativo de celular para lembrar dos horários dos remédios. Tem gente que se recusa, né, a tomar os medicamentos receitados pelos médicos. Olha só que encrenca, porque essa questão de medicamentos, gente, requer atenção da pessoa ou de quem cuida da pessoa. Eu conheci uma senhora que fazia questão dela mesma organizar os medicamentos da semana, só que ela errou e estava duplicando a dose. Ela teve intoxicação e foi parar no hospital. Vamos falar disso? A gente tem algumas causas de intoxicação de idosos por causa da medicação ingerida errada. E você sabe que medicamento e veneno, a diferença é apenas a dose. Então esse assunto que você está abordando é importantíssimo, não só para o idoso, mas quem cuida dele também. E aí eu trouxe para você algumas coisas que eu fiz uso com minha mãe. A minha mãe teve uma doença degenerativa, foram 10 anos de tratamento. Ela teve o que? Alzheimer? Ela teve um falso Parkinson e uma demência. E nós tínhamos problemas de assim, conseguir uma medicação ao nível terapêutico dos fármacos. Então, o que a gente fez? A gente lançou mão de formas farmacêuticas um pouco diferentes. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês algumas cores de cápsulas diferentes, olha. Então, por exemplo, o idoso vai falar assim, olha, a cápsula laranja eu vou tomar sempre de manhã. A cápsula verde e branca sempre à tarde. A gente também pode colocar numa mesma cápsula, desde que farmacologicamente compatível, a gente pode, e ele tomar no mesmo horário, né? Porque às vezes os horários são os mesmos, então eu posso colocar de 1 até 5 ativos, às vezes, dentro da mesma cápsula. Isso facilita muito, porque ele não toma aquela quantidade de remédio. Minha mãe está com 77 e meu pai com 88. Eles tomam muitos medicamentos? Muitos medicamentos. A minha mãe toma pela manhã 8, depois do almoço 1 e à noite 4. O papai toma 5 pela manhã, 4 à noite, 2 um pouco mais tarde, que são específicos para dormir, e mais 4 que é específico do parkinsonismo. São várias caixinhas, as caixinhas para semana. Ela tem uma caixinha só para semana, são 3 caixinhas.
A gente costuma até tirar uma foto da caixinha cheia e manda no nosso grupo. Eu e minhas irmãs temos um grupo de WhatsApp só sobre esse assunto, para a gente saber exatamente que dia que a caixinha foi feita, né? E até que dia que ela vai. E às vezes naquele dia eles se esquecem de tomar. E aí quando a gente chega no dia seguinte, mas você não tomou? Não, mas esse dia aqui você não tinha colocado. Aí fica aquele disse-me-disse. Por isso que a gente tira as fotos, certificar, para não ter esse tipo de confusão. Então... Maria Helena, alguma vez na vida você já fez confusão com os medicamentos que você precisa tomar? Várias. Várias vezes. Por quê? Como eu pedia para fazer, né, manipular meus remédios, meus medicamentos, as cápsulas eram todas muito parecidas. Então, às vezes eu ia tomar café, bastava alguém conversar comigo, eu ficava assim, nossa senhora, será que eu já tomei esse remédio, meu Deus? Aquela confusão. Às vezes eu sozinha mesmo ficava na dúvida se eu já tinha colocado todos, eu ficava com medo de repetir. Isso aí era... A mãe esquece muito de tomar? Hoje mesmo ela já esqueceu. Aí a gente chega lá na hora do almoço, por exemplo, aí vai olhar a caixinha que deveria ter sido tomada de manhã, não tomou. Aí o que ela fala? Esqueci. Simples assim. Quando acontece alguma coisa diferente na casa, a gente acha que até teria uma justificativa, né? Mas tem dia que a rotina tá exatamente da mesma forma e ela realmente simplesmente esqueceu de tomar. Uhum. E o seu pai? Esquece menos, mas esquece também. Hoje que a gente está gravando, ele repetiu um medicamento. Teve uma pequena alteração, justamente de ontem para hoje, nos medicamentos para dormir. E pela primeira vez ele fez uma confusão. Ele tomou os de dormir ontem à noite e mesmo estando numa caixinha específica, ele tomou novamente hoje pela manhã. E pensar alguma alternativa para que isso não se repita. Fazer um diferencial para essa caixinha, alguma coisa que chame atenção. Foi a primeira vez que aconteceu, mas já acende um alerta para a gente ver o que a gente pode fazer para evitar que aconteça de novo. Aí ele falou assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível, eu tenho que dar um jeito para juntar alguma coisa, para parar de tomar tanto medicamento. Aí foi a minha ideia. Eu liguei para a farmácia de manipulação, perguntei se seria adequado fazer isso. Olha, adequado desde que você veja a sua necessidade e a concentração direitinho e for adequado para o seu caso, perfeitamente. Então, você foi no seu médico? Bolaram lá uma fórmula para mim, aí eu levei no meu médico falou, não tem problema nenhum, pode continuar tomando e tal. Somos 3 irmãs, eu acho que a gente faz um time bem unido, bem eficiente. Mas mesmo com as 3, às vezes ficam algumas pontinhas soltas. Chegou uma época, eu não sei o que aconteceu, que eu fiz uma legenda de remédio. Eu escrevi o nome de um por um e desenhei se era redondo, se era longitudinal, se era cortadinho no meio, se era rosa, se era bege, se era amarelinho. Se a gente acha algum caído no chão, se a gente tem alguma ideia de qual ficou sem tomar naquele momento. Eu vou mostrar para vocês. Esse é um filme orodispersível que a gente coloca medicamento nele, tá vendo? Esse aqui, ó. Eu adorei, põe no céu da boca. Põe no céu da boca, em 10 segundos ele já se dissolveu. E ele tem sabores, então um sabor de menta, por exemplo. Esse pirulito aqui, ó, tá vendo? Eu trouxe um pirulito pra Roberta, para aquelas pessoas que têm problemas de saliva, elas têm a boca seca. Então nesse pirulito a gente consegue colocar sais minerais. Aí o idoso vai chupando o pirulito e com isso a saliva dele retorna. Eu acho que dessa forma, Roberta, a manipulação consegue fazer com que não só a forma farmacêutica adequada, mas também como que o paciente, o cliente, tem condições de tomar. Por exemplo, nós temos idosos com problemas de deglutição sérias, severas. Então, nesse caso, as formas farmacêuticas têm que ser líquidas. Então, a gente traz, por exemplo, esses flaconetezinhos aqui, ó, que pode ser com medicamento e também com sabores. Então, o idoso pode tomar com sabor de uva, com sabor de laranja, e ele não precisa ter problemas na deglutição. Por exemplo, também, Roberta, nós temos formas que podem ir em gotas, em xaropes que podem ou não ter açúcar devido
a tolerância da glicose do paciente idoso. Chocolate sem açúcar, ou seja, um chocolatinho nós podemos colocar medicação. Então, quer dizer, o idoso, ele não porque tem que tomar remédio, tem que ser uma coisa com sabor ruim, com sabor desagradável. A gente pode melhorar a vida desse idoso, do cuidador. Aí trouxe uma balinha, como se fosse a balinha Valda. Você falou que essa você dava para sua mãe. Ela tinha uma doença que ela falava que ela não estava doente. Então, a gente não conseguia medicar ela. Então, ela gostava muito, ela era fumante, né, inveterada. Então, ela chupava a balinha Valda pro papai não ver que ela estava fumando, sabe? Aí ela falou assim, bala Valda. Então, eu fazia para ela no tom verdinho e aí colocava o medicamento. Esse aqui é uma balinha sublingual ou uma balinha mastigável. Então, você vê que medicamento não precisa ser ruim, não precisa ser amargo, não precisa ser difícil de tomar. Medicamento pode ser adequar às necessidades da pessoa que precisa dele. Eu tava olhando aí, num desses frascos tem 9 medicamentos. 9. Imagina eu todo dia de manhã com um vidrinho de cada um. Não é não? E a cápsula igualzinha para cada um. Então, eu ficava na dúvida, sempre na dúvida. Gente, será que eu tomei? Eu botava às vezes em fila e abrindo um vidrinho e botando. E abria outro, botava. Eu disse, não, aí tinha hora que eu distraía para comer para alguma coisa. Eu não sabia se eu já tinha passado, entendeu? Todos. Era essa confusão. Agora, uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, encarece muito? Então, olha só, Roberta, a medicação da mamãe ficava mais barata porque foi a primeira dica que você deu. A gente conseguia colocar tudo numa cápsula só. Então, se você fazia a soma, ficava até mais barato que se a gente comprasse eles separados. E também a medicação da mamãe era para 3, 4, 5 meses. Então, quanto mais você faz na manipulação, mais barato fica a unidade. Então, a medicação da mamãe, ela ficou mais ou menos 10 anos com essa doença. Eu te falo que a gente economizou bastante. Eu não sei te dizer quanto em valores, mas com certeza ficava mais em conta. E também os médicos, né, que a gente levava essas facilidades, o geriatra da casa de repouso que a mamãe estava nos últimos anos, achou essa ideia muito adequada para as pessoas, para as famílias que não tinham condição de fornecer toda a medicação para seus idosos. Seus pais são praticamente independentes, né? Sim, tanto que eles moram sozinhos, né? Eles dormem sozinhos, a gente faz até lá um revezamento para fazer uma companhia à noite às vezes, mas eles são independentes, lúcidos, né? De certa forma autônomos lá, mas já veio, né, o processo da idade. A pandemia dificultou muito, porque algumas pequenas compras que eram feitas deixaram de ser feitas, né? Aí da padaria, aí do supermercado, a farmácia, que além de ajudar na organização da casa, não deixa de ser uma atividade, né? Essa pandemia me deu muita introspectividade. Entendeu? Eu passei a dar valor a muita coisa que eu não dava antes. Pensar mais no próximo, entendeu? Eu me punha muito no lugar do outro. Eu e Zé Márcio ficava assim, imaginando a situação das pessoas que não tinham muita condição financeira, entendeu? E assim, e por causa dessa quantidade de morte, e gente, vizinho, pertinho, que falecia, a gente, olha, a gente pegou muito mais com Deus, passamos a rezar o terço, coisa que a gente nunca fez. Aí até hoje nós continuamos rezando o terço, a missa era pela televisão mesmo, então mudou muita coisinha assim que a gente não dava tanto valor e que hoje a gente dá, exatamente pela pandemia. Olha só, eu conversei com o geriatra Estevão Vale, da clínica Mais 60 Saúde, e ele me disse que medicamentos são um grande problema para os mais velhos e que na maior parte das vezes, menos é mais. Sobre esquecer, segundo ele, o ideal é ajustar a rotina para não esquecer. O ideal é tomar o remédio assim que lembrar. Uma vez ou outra faz parte, né? Mas se está
frequente, deve-se discutir uma maneira para evitar os erros. Sobre colocar vários medicamentos em uma única cápsula, eu entendi que depende. Exemplo, se tem 5 medicamentos e surge uma alergia de pele, como saber qual está causando? Se são 3 remédios de pressão e quando começa a usar a pressão abaixa demais, como ajustar? A mãe da Alicia já tomava os medicamentos há anos e não tinha problema nenhum. A Maria Helena juntou vários, só que a maioria é vitamina. Ela não tem problema, pelo contrário, para ela foi uma solução. Eu acho que o interessante é que eu não sabia e tem um monte de gente que não sabe que há essa possibilidade. Só que precisa ser bem indicada. Cada caso é um caso, como sempre, né? Então, gente, algo a dizer? Um beijo e até a próxima. E cuida de você, porque você merece, viu?